Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Essa é a nossa última aula do nosso curso avançado de questões objetivas de AFO, Orçamento Público e Direito Financeiro. Nessa 14ª aula, vamos tratar 4 temas ao mesmo tempo. A ideia dessa aula é basicamente bater os principais pontos do que esses temas já cobraram em prova, beleza? Antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não fez as aulas anteriores, recomendo que você faça as aulas anteriores. E qual a melhor forma de você ter um rendimento esperado, na minha expectativa, que você acesse o site do 3D Concursos, baixe, se cadastre na aba Materiais Gratuitos, se cadastre no curso Avançado de Questões Objetivas de AFO, Orçamento Público e Direito Financeiro, tente fazer as questões para depois você vir aqui e prosseguir na visualização do vídeo, porque aqui eu já vou comentar respondendo as perguntas, beleza? Então vamos lá, a gente vai tratar aqui basicamente de quê? Funções econômicas, fundos especiais, conta única e precatória. Vamos lá. Então nosso curso ficou com 14 aulas, aproximadamente 7 horas e 300 questões. Batemos 300. Essa primeira parte que a gente vai tratar sobre funções econômicas do orçamento. Quais são as 3 funções que a gente tem? Alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos nessa. A função alocativa é a mais antiga de todas, enquanto a função distributiva é a mais moderna. Não. A mais moderna é a função estabilizadora. Quando o Estado entrega moradias para a população de baixa renda, se caracteriza a função distributiva, verdadeiro. Então, preste atenção. O fato de eu estar entregando bens para a população, por si só, não caracteriza a função alocativa. Se aqueles bens tiverem como objetivo principal, público-alvo principal, a população de baixa renda, quem fica mais forte, quem fica mais presente é a função distributiva. Por isso que a questão 2 está certa. Isso já foi cobrado em várias provas anteriores, esse entendimento. Na função estabilizadora, caracteriza como intervenção direta a redução dos impostos para aumentar a demanda agregada. Primeiro vamos ver o seguinte, quando eu reduzo impostos, eu aumento a demanda agregada, ou seja, quando eu reduzo impostos, eu incentivo as pessoas a comprarem, eu aqueço a economia? Em tese, sim. Essa parte está certa. Só que o problema é que você tem 2 tipos de intervenção, direta e indireta. A direta é quando você aumenta ou reduz gasto, e a indireta é quando você aumenta ou reduz impostos. E aqui ele falou direta, né? Então que o erro seria indireta. Deveria ser indireta e ficou direta. Por isso que o erro está aqui. Questão 4. Pela função distributiva, deve-se buscar, na medida do possível, o ótimo de Pareto. Falso. O ótimo de Pareto, ele foi desenhado pelo seguinte. Se eu pago imposto de R$10.000, o Estado deve me devolver R$10.000 em serviços. Só que em políticas públicas não é assim que funciona. Às vezes você vai pagar R$10.000 de imposto e você não vai retornar para você R$10.000 de imposto, porque parte daquele imposto vai para outras pessoas que às vezes contribuíram com R$1.000 de imposto ou não contribuíram nada. Isso vai totalmente contra o ótimo de Pareto, porque o ótimo de Pareto diz, ninguém vai melhorar, certo, às custas de outro. Isso é o que diz o ótimo de Pareto. E em políticas públicas, a gente vai contra o ótimo de Pareto porque você vai melhorar a condição de algumas pessoas com recursos de outras pessoas. Por isso que a questão 4 está errada. Então, só a 2 ficou certa. Vamos para o próximo bloco. O próximo bloco agora é sobre fundos especiais. Vamos lá. Os fundos especiais de natureza contábil e os fundos especiais de natureza financeira, apesar da terminologia, possuem a mesma aplicação nos casos concretos. Falso. Primeira coisa, se eles têm nomes diferentes é porque não serve para a mesma coisa. Então você tem os fundos contábeis e os fundos financeiros. Qual é a diferença básica dos dois? O fundo contábil está dentro da conta única. O fundo financeiro, o recurso está fora da conta única. Ele é um fundo gerenciado pelo setor público, mas está fora da conta única. Seria uma conta especial, por isso que não é a mesma coisa, não tem a mesma aplicação. Um fundo especial deve ser criado por lei para posteriormente ser consignado na lei orçamentária. Verdadeiro. Observa-se ainda que o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço patrimonial permanece vinculado ao mesmo. Verdadeiro. Tudo aqui está certo. Isso quer dizer o seguinte, primeiro você institui o fundo, para depois incluir ele na lei orçamentária anual. Segunda coisa, sobrou recurso do fundo, no outro ano,
aquele recurso permanece vinculado ao fundo. Você não pode tirar de um fundo e jogar em outra finalidade. Está errado isso. Por isso que está tudo certo na questão 6. Os fundos especiais são dotados de personalidade jurídica. Falso. Não são dotados de personalidade jurídica. Isso também já foi cobrado em prova. Agora vamos fazer questões sobre a conta única do Tesouro. Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e suas autarquias e fundações públicas. Lembrando, eu vou falar, isso é importante, eu vou falar de conta única do Tesouro Nacional. Conta única do Tesouro na União. O que eu vou falar agora não vale para Estado e município. Vamos lá. Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e suas autarquias e fundações públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão depositados e movimentados exclusivamente nos mecanismos da Conta Única do Tesouro Nacional, na forma regulamentada pelo Poder Executivo. Verdadeiro, sem nenhum problema aqui. Nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo Sistema de Caixa Único do Tesouro Nacional, os recursos poderão, excepcionalmente a critério do Ministério da Fazenda, ser depositados no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Verdadeiro. Isso aqui eu estou tirando tudo, sabe de onde, pessoal? Do decreto, que é o decreto da União, né? 93872 de 86, tá? Próximo. A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. Essa questão está certa. Essa questão, ela deixa muita gente, digamos assim, aborrecido, digamos assim, cismado. Vamos colocar assim, cismado. Com a pulga atrás da orelha. Só que tem um problema. Essa questão que eu acabei de trazer para vocês, eu tirei exatamente, é uma cópia de um dos artigos do decreto 93872. Então, essa questão está certa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que a conta única ela está no Banco Central do Brasil, mas essa questão que eu acabei de ler, ela também está certa porque ela é cópia do decreto 93872 de 86. Por isso que eu trouxe ela. Questão 11. A posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional do Banco do Brasil será depositário no Banco Central do Brasil, ordem do Tesouro Nacional. Verdadeiro. As contas de fomento são aquelas contas utilizadas para a movimentação de recursos vinculados a empréstimos concedidos por organismos internacionais e agências governamentais estrangeiras. Seriam as contas especiais. Já caiu em prova os tipos de contas que estão fora da conta única, certo? Contas de fomento, contas especiais, etc. Eu trouxe aqui apenas uma. As contas especiais são as contas dos organismos internacionais e as contas de fomento são as contas que a gente usa para os pagamentos de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Bolsa Pescador, certo? Ou seja, aqui está errado porque seria contas especiais. Por iniciativa própria ou do órgão central de programação financeira, a unidade gestora, ou da STN, a unidade gestora providenciará um encerramento das contas correntes que estiverem sem movimentação por mais de 60 dias, não, por mais de 90 dias. Aqui também está errado. Ainda sobre a conta única. A conta única do Tesouro, mantida no Banco do Brasil, tem por finalidade acolher disponibilidades financeiras da União, movimentáveis pelas unidades gestoras da Administração Federal, excluindo-se a contribuição previdenciária que ingressa em conta específica administrada pelo INSS. Falso. Aqui está errado, porque é inclusive, a contribuição previdenciária. Pronto, isso aqui a gente pode tirar. Esse mantido no Banco do Brasil seria mantida pelo Banco do Brasil no Bacen, para ficar mais certinho. Então aqui estaria errado. As modalidades de aplicação financeira na conta única do Tesouro Nacional, mediante registro no CIAF, são aplicação financeira diária, aplicação financeira a curto prazo. Então, seria aplicação financeira diária e aplicação financeira por prazo fixo. Não tem de curto prazo e longo prazo. Então, ou é diária ou é fixo. As empresas públicas, exceto as instituições financeiras, estão autorizadas a aplicar os seus recursos financeiros na conta única do Tesouro Nacional. Verdadeiro. Aqui ficou errado. Isso é importante.
Para fazer aplicação diária ou aplicação de prazo fixo, a prazo, normalmente, é o que está na instrução normativa da STN, tem que ser uma entidade do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Em alguns casos, se for diária, vai precisar de autorização legislativa. Em outros casos, vai precisar de ter recursos próprios, quando é por prazo. Acontece que a medida provisória que trata das disponibilidades depositadas no Banco Central do Brasil foi alterada em 2013 e incluiu essa possibilidade de que as empresas públicas, tirando as do mercado financeiro, possam aplicar recursos na conta única do Tesouro. É o que eu trouxe aqui. E para fechar a nossa última aula, as nossas últimas questões, vamos falar um pouquinho sobre precatórios. Vamos ver aqui os peguinhas. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e as contas dos respectivos créditos, admitindo-se em casos excepcionais a designação de casos, não se admitindo a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. 18. Poderão ser fixados por leis próprias valores distintos à capacidade, distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor. Qual é o valor? Seria ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, e não é do salário mínimo. Então aqui também está errado. Questão 19 e 20. Possuem prioridade os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. Serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao dobro fixado? Não, seria ao triplo. Então, lendo a questão 19 com a questão 18, se o valor mínimo for o maior valor do regime geral de previdência social, é só pegar esse valor e multiplicar por 3. Seria o valor máximo do direito de preferência, beleza? De prioridade. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, após a concordância do devedor. Vamos lá? Independente da concordância do devedor. Então, o caso prático é o seguinte: supõe uma pessoa que tem 70 anos, não tem herdeiros, ou ela quer usufruir do dinheiro ainda. O que é que ela pode fazer? Ela tem um precatório que vale 200 mil. Ela pode chegar para uma pessoa mais nova e dizer: olha, você tem interesse em comprar o meu precatório, que é de 200 mil, por 100 mil? Ou seja, o precatório já foi julgado, já está transitado julgado, está na fila para pagar. Aí a pessoa, poxa, realmente, ao invés de eu vou dar 100 mil para essa pessoa agora, e daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu vou receber 200 mil. Para mim é vantajoso. Compra. Mas na hora que essa pessoa compra, ela não passa na prioridade das pessoas, ela não entra na fila de prioridade. Mas, o que é que foi cobrado aqui? Precisa de anuência do Estado, do município ou da União? Não, não precisa de anuência. Não precisa de anuência do devedor. Basta que a pessoa proprietária do precatório tenha se disponibilizado a passar o precatório para um terceiro. Beleza? Por isso que a questão está errada, porque independe de concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário as prioridades. Beleza, pessoal? Então, com louvor, com muita satisfação, cumpri minha promessa que eu tinha feito em 2016. Eu tenho um grupo no Facebook, um grupo de dicas. No grupo do Facebook eu fiz uma enquete, e a enquete vencedora foi que em 2017 eu fizesse um curso avançado de questões objetivas de AFO, orçamento público, direito financeiro. Foi entregue, foi minha contribuição para todos os meus alunos, os que não são meus alunos diretamente no 3D Concurso ou em aulas presenciais. Foi a minha contribuição na preparação de cada um de vocês. Fiquem com Deus, nos vemos no Fórum no 3D, no meu grupo de dicas do Facebook ou nos meus 2 grupos do Telegram. Fiquem com Deus e até a próxima.